assim, ó, uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Você acredita nisso? Se for mentira ou verdade e alguém criar um pacto e produzir isso, vai entrar no estado de normalidade e todo mundo vai crer. É por isso que tem o governo que tem hoje. É só você contar a história, juntar um grupo, mentindo ou falando a verdade. Essa técnica aqui é do Hitler, do ministro de comunicação do Hitler. Ele que criou isso aqui. Goebbels, quando ele falou isso, ele falou o seguinte: não importa a verdade. Isso é lastimável, porque eu não estou te ensinando a ser maligno para falar mentira, mas eu quero que você entenda para você detectar. Porque as pessoas começam a fechar um acordo em cima de mentira, eles fecham e falam, é mentira, mas agora é verdade. Nós vamos ficar repetindo. Tipo, não teve, foi um golpe que derrubou a Dilma, golpe. Aí você fica inventando isso, e repete tanto isso, e massacra tanto. Aí você vê um do lado falando a mesma coisa, o outro, você fala, eu acho que eu estou ficando doido. E aí você fica ruim. Os caras fechou o pacto, acabou. Eu quero que você entenda, é que você, fazendo do jeito dos caras, ou fazendo do jeito certo, você vai prosperar, porque isso não impede você de prosperar, e tanto é que eles estão prosperando. Quando eu era criança, eu perguntei para o pastor, por que tem um monte de gente que não dá dízimo, que não vai na igreja e prospera? O pastor me respondeu de jeito, eu era criança, 10 anos de idade. Ele falou, essa prosperidade deles não é de Deus, e um dia Deus vai tomar tudo deles. Isso é mentira. Não tem nada a ver. O que faz prosperar é princípio. E o problema é, fazendo certo ou errado, vai prosperar do mesmo jeito. Se seguir o princípio, vai prosperar. Isso é alarmante para um monte de gente que é religioso, porque ele não acredita nisso. Mas eu te comprovo, a maior parte de quem é religioso não prospera. Tem a palavra da verdade, mas não tem isso aqui, ó. Junta 2 ou mais acreditando numa coisa e só sai daquilo na hora que aquilo está concluído. Mas sempre tem uma desculpa, não deu certo, é porque não é o tempo de Deus. Aí na realidade imaginativa da pessoa, ela sempre põe a culpa em Deus. Não é o tempo, está lá em Eclesiastes 3:1. Não é o tempo de prosperar. Deixa eu te falar, sempre é tempo de prosperar. Todo mundo escreve isso aí. E fala com a boca, fala assim, ó, sempre é tempo de prosperar. Então peraí, então me ajuda, me explica aí, como é que é isso? É o seguinte, num mês que não planta certa coisa, dá para plantar outra. Então você está nas águas, tem semente que é das águas. Quando você está no período das águas, que é muita chuva, tem semente que não pega. Não é só não plantar, planta das águas. Passou isso, planta da seca. Tem coisa que funciona na seca e tem coisa que funciona nas águas. Tem coisa que leva 25 anos, tipo mogno, para voltar. Tem jabuticaba, leva 15, 12, 15 anos. Bambu chinês volta em 5. Arroz, maçã volta em 5. Quando arroz volta em 2 ou menos, né? Aí eu te pergunto, qual que é o ciclo da prosperidade? Todos vocês, se vocês fizerem um pacto comigo de ouvir tudo e praticar tudo, cada um vai dar uma resposta financeira diferente. Alguém responde por quê? Cada um é uma semente. Depende da semente que você planta. Você vai fazer a mesma coisa. O que eu vou ensinar? Vou ensinar para você o seguinte: precisa de uma terra. Inclusive está aqui no livro, vai ser matéria dessa jornada nossa. Você precisa de uma boa terra. Todo mundo aprendeu, fala assim comigo, boa terra. Então tá, aula 2 agora. Você precisa de uma boa semente. Você precisa de adubo. Você precisa de um bom agricultor. Então tá bom, você está aprendendo. Todo mundo aqui sabe. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para a diferença. Por que um vai demorar? Como que você chama? O Everton aprendeu a mesma coisa que todos vocês. Só que ele não arrumou a terra. O que ele vai fazer? Ele vai falar, não, eu sei fazer, o Marçal me ensinou, mas eu ainda não arrumei, eu vou dar um jeito. Daqui um mês eu pergunto, e a terra? Aí ele fala, cara, está difícil, você tem que ver, está complicado. Desde que o Lula entrou, o trem está complicado. O MST está querendo invadir as terras tudo, não acha a terra. Pergunto para o Clodoaldo, e aí? Ele fala, pai, tem 2 meses que eu plantei, a terra não é tão boa. Não, escuta isso aqui, porque é isso que vai acontecer, daqui 12 dias. Vários vão estar com os micro resultados, tem gente que vai estar contando história ainda, sozinho. Esse aqui está contando história, dando uma desculpa, que a terra está difícil de achar. Esse aqui achou a terra ruim e plantou. Esse aqui está com medo. Como é que você chama? Esse está com medo. E aí com medo ele está escondendo a semente da casa dele, na gaveta, de cueca. Como é que você chama?
Rodrigo tem bloqueio emocional de abandono, de rejeição. E enquanto alguém não juntar com ele, ele não vai plantar. Como é que você chama? O Bruno descobriu uma terra boa. Mas a vida dele é tão boa que ele falou assim, eu vou curtir a vida primeiro, depois eu mexo com isso. Porque o Pablo me ensinou a mexer com milhão, mas eu já tenho tudo que eu quero. Eu já ando num Jetta. Que carro que você anda? É um Jetta, você sabe, né? É igualzinho. Ele anda num Virtus. É um Jetta, é a base, é o mesmo carro, trocar só os para-choques. Ele anda no Virtus. E aí ele fala, para que milhão? Estou fazendo meus treinos, está tudo certinho minha vida. Depois eu mexo com isso. Tem todas as condições, terra boa e tudo. Um precisa do parceiro, porque tem bloqueio de abandono e rejeição, não vai se não tiver alguém. Eu falei o que de você? Escondeu a semente na gaveta de cueca. Você fez o quê? Plantou, mas plantou numa terra ruim. Aquele lá está dando desculpa que não achou terra, esse aqui está com medo, aquele é rejeição, e você, a sua vida é boa demais para você mexer com isso, esse aqui plantou na terra ruim. Quem vai ter o melhor resultado? Quem vai ter o melhor resultado? O que plantou na terra ruim. Plantou na terra ruim não vai dar 100 por 1 de resultado. Ah, então vai dar quantos? Não interessa. Toda vez que você planta dá mais resultado do que o que você tinha na mão. Não entendi, eu vou fazer você entender. Se você plantar algo, esse algo, por mais que não dê lucro, te deu experiência, expertise. Na próxima vez que ele for plantar, ele não vai plantar em terra ruim mais. Por quê? Porque quem é bom agricultor vai passar na terra dele e falar assim, ninguém te falou não, essa terra é ruim. Você tem que mexer na química desse lugar, essa terra está cansada, ela tem que entrar no descanso, você tem que trocar cultura, olha para você ver. Você fica o tempo todo plantando a mesma coisa, sabe o que você tem que fazer na terra? Você precisa trocar a cultura para a terra descansar. E ninguém nunca contou isso para ele. Só que você nunca vai saber porque você está dando desculpa, você está com medo, você abandona, a vida está boa demais. Esse cara aqui tem que bater uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas, ele plantou. Escuta, eu faço uma pergunta para todos vocês, todos tiveram a mesma instrução, sim ou não? Sim. E por que a prosperidade é diferente? Porque você pega aquilo, não faz um pacto com alguém, porque o pacto não é sozinho. Você não junta com alguém e fala, vamos fazer isso aqui junto. Eu poderia ter um monte de negócio sozinho, sem sócio, mas eu descobri isso aqui que eu estou ensinando, e eu faço questão de não fazer nada sozinho. Tem hora que eu olho para o sócio, eu fico com compaixão dele, eu falo, você não serve nem para ser estagiário, mas eu acredito em você, porque você é leal, simples, tem o coração ensinável, nós falamos a linguagem do reino e o nosso propósito é transformar a gente. Mas você tem que saber, você é ruim. Mas eu boto fé ainda. Esse é o grande lance. Por que a mesma instrução, um está com a vida boa demais, o outro está bloqueado com rejeição, o outro está com medo, o outro foi na tora com terra ruim porque não fez pergunta, o outro está dando desculpa. A instrução está correta, mas a sua prática às vezes está torta, inexistente. O que você tem que fazer? Vai do jeito que dá. E se não der, vai do mesmo jeito. Só vai. Quantos de vocês aqui pensaram em criar um curso? Levanta a mão. Levanta. Baixa a mão. Quantos que não criaram ainda? Levanta a mão. É o mesmo tanto. Meu detector aqui bateu 99% de precisão. Todo mundo quer fazer um negócio. Sabe o que é que faz? Só curso meu, tá? Já fiz uns, 160 lançamentos aí. Desses grandão aí. Só meu, Pablo Marçal, lançamento meu mesmo. Eu sou o produto. Eu já lancei uns 43, eu acho. Só meu. Produtos diferentes, foi lançamento não, porque tem lançamento que repete, 5 vezes os meus produtos. O que acontece? Eu, só uma vez, em todos os meus lançamentos, que eu criei o curso primeiro para depois vender. Só o primeiro. O produto chama 5Ps. E aí, por que eu estou te contando isso? Eu sempre conheci o público que estava me ouvindo primeiro. Eu extraí peças deles para o resultado ser mais satisfatório. Vendi e depois fiz o negócio. A média do Brasil de pessoas que terminam o curso online é 7%. Vocês sabiam disso?
Nem terminar o povo termina. Os nossos. Ou depois você tira o atualizado para mim, que essa informação já tem um tempinho que eu já ouvi ela. 92% dos meus alunos chegam até o final. Por quê? Porque eu não sou perfeccionista, eu não fico esperando, não vai do jeito que dá. E se não der, vai também. Então, você vai notar o seguinte, por que eu estou te ensinando realidade imaginativa? Porque esse é um dos códigos do milhão. Por que te falta ou faltava isso? Porque você imaginar algo e não ter um time que imagina e que engravida a atmosfera junto com você, você não vai fazer. Não ter um time em volta de você falando assim, ó, nós vamos engravidar a atmosfera. Pá, você está de brincadeira, né? Então, todas as esferas, elas funcionam da mesma maneira, só que uma é invisível, a outra é na metafísica, a outra é com luz, com energia de luz, que é espírito. A outra é com partícula subatômica, com próton, elétron. E a outra é aquela que você toca, que você vê. Você não enxerga o próton e o elétron, mas você consegue pegar na matéria pronta. Só que funciona tudo igual. Talvez você ache um absurdo, mas tem DST sexualmente, não tem? Doença sexualmente transmissível? Pois é, tem de alma também, igualzinho, no mesmo nível. Quando Deus fala para Salomão, não mexe com essas mulheres que curva a cabeça para outro Deus, tem DST também espiritual. Aí um idiota vai pegar eu falando isso aqui e vai ficar louco. Só que nunca vi nada que aconteça no mundo espiritual que não aconteça no físico. E nunca vi nada no físico que não aconteça no espiritual. Lá na palavra fala assim, que tudo que você liga na terra, liga no céu. Mas peraí, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então tem um monte de coisa que não está ligada. Precisa ligar. Então o céu é físico? Não. O céu é metafísico. Todas as coisas já existem, precisa ligar elas, funcionar elas. Tudo tem nas 3 esferas. Corpo, alma e espírito. Tudo. Isso é o símbolo de que a pessoa que assinou a criação é 3. Aí você olha para largura, profundidade e altura. Próton, elétron e nêutron. Passado, presente, futuro. Quando você começa a ver a identidade das dimensões, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você olha todas essas coisas e você fala, peraí, por que é tudo desse jeito? Eu te falo numerologicamente na Bíblia, uma coisa que vai chamar a atenção, e até para você firmar quando você for fazer pacto com alguém. O número 7 é plenitude. Você olha para as coisas, quantas notas musicais tem? Por que não criaram a 8ª até agora? 7 notas musicais. 7 dias da semana. Aí eu comecei a fuçar nas coisas. Deus criou a terra em 7 dias. Vai cortar seu cérebro 7 camadas. Vai tirar o nenê. Vai tirar o nenê. Você corta 7 camadas de pele. 7. Você não acha um negócio bem doido, não? 7. Um número pleno, completo. E aí quando você começa a entender essas coisas, você fala, peraí, por que eu jogo parecendo uma barata, com medo o tempo inteiro? Te falta instrução, mas eu te provei que eu vou te dar instrução e alguns de vocês vão levar 1 ano, outros vão levar 2, outros não vão chegar. Alguém pergunta, por que uma pessoa não vai chegar? Fala, pergunta. Que ela não vai ter micro resultado, então ela não consegue transformar a fé dela, não consegue transformar a crença dela. Como que eu me sinto um homem poderoso? Hoje eu quase gravei um vídeo para mostrar para vocês. Lá no meu condomínio, deve ter uns 50 patos lá. Entre marreco, pato, ganso, cisne. Tem cisne. Tem um cisne lá, um cisne lindo. E eles tomam conta do lago e da pista de corrida. O que acontece? Várias pessoas que moram lá passam e essa gangue se junta e põe todo mundo para correr da pista. E várias pessoas que correm lá comigo ficam impressionadas, porque eu falo, presta atenção o que é presente de comando. Quase todo mundo passa, os patos põem a pessoa para sair da pista, porque eles se até arrepia, porque eles vêm para cima. Um cisne desse tamanho assim, ó. E aí o que é presente de comando? Você olha para o animal e já fica preocupado, o animal já pegou a sua. É frequencial. Ele cresce, abre a asa, vai para cima de você. Você vai correr, você vai para cima, levanta isso aqui, põe energia como se você estivesse jogando algo para fora do seu corpo. Passa perto deles, eles ficam quietinho olhando para você assim, ó. Engraçado, você passa com um cachorro. Ele sai tudo correndo sem um cachorro fazer nada. Presente de comando. Certa vez eu treinei os executivos aqui, a gente foi numa fazenda aqui em São Paulo.
entramos com um cavalo num redondel. O Marcos Paulo, que vocês conhecem, foi entrando todo mundo. O que era a aula? Assuma a gestão do redondel. Como? Vá para o centro, encara o cavalo. Se o cavalo gostar de você, ele vai começar a mastigar e vira a orelha para você. É mais ou menos assim que o cavalo faz. E aí o Marcos Paulo achou que era só pegar essa instrução. E tem um problema no coração. O cavalo tem um coração, parece uma bomba nuclear. Ele sente seu coração com muita sensibilidade. Eu não vou esquecer dessa cena. O Marcos entrou com medo, porque ele tinha um trauma com o negócio de cavalo. Ele entrou morrendo de medo com a instrução certa. É isso que eu quero ensinar a vocês. Sem a instrução, você pode quebrar a cabeça, pode demorar muito tempo. Mas com a instrução, pode dar tudo errado ainda. E é isso que eu quero libertar vocês. Porque com instrução, sem instrução, dá para fazer. Sem instrução, vai quebrar mais a cara, paga mais imposto. Com a instrução, pode ir mais curto, mas também pode não conseguir. Por quê? Porque tem alguma coisa no caminho. Eu vou tratar isso aqui com vocês esses 12 dias. O que vai acontecer? O Marcos entra tremendo de medo. Quando ele entra para assumir, o cavalo olha bem nele assim, ó, e põe ele para correr do redondel. O redondel de ferro. Ele não fez nada, não conseguiu interagir com o cavalo. Eu nunca tinha visto um cara fazer isso. O redondel de ferro, com as passagens desse tamanho assim, né? Ele deu um Superman assim, ó. E o cavalo foi empurrando ele para fora. Ele bateu, chegou a bater nele. Ele atravessou e caiu, mas a gente riu muito. Volta para lá, domina o cavalo. Você sabe o que acontece? Gente dura demais de coração vai dominar o cavalo. Não bate com o chicote, mas bate no chão. Vai para o meio, o cavalo olha e fala: ah, então você quer mandar aqui? E troca de lugar e põe a pessoa para rodar no redondel. E o cavalo assume o meio e fica assim: o que é, né? Só falta falar. Presença de comando. Só que quando entra alguém que tem presença de comando, o cavalo começa a mastigar e faz assim, ó, com a orelha. E aí, o que é o comando? Aí você fica quietinho no meio e conduz ele. E aí traz ele, monta e vai embora. Eu gosto muito de cavalo. E eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada. Nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Sério, sem fazer nada, sem fazer nem isso e nem isso. O cavalo responde. Ele sente. Parece mágica. Por que eu estou te contando isso? Porque isso é um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo, o cavalo vai gostar tanto de você, que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer. E a coisa mais linda, você pensa e vê a cena dando ré ao cavalo. Começa. Oh, eu chorei, horrores. Vocês um dia tinham que treinar isso. Para você ver o que é uma presença de comando, o que é governar. Eu passo lá nesses patos, os patos olham e falam: é o Marçal tem problema. Deixa ele em paz. Às vezes tem um filhotinho, aí a mãe cerca, vem para cima. Se não funcionar a energia que eu estou mandando para fora do meu corpo, eu só abro um pouco aqui, ó. Então tá bom. Você entende? Você não conseguir dominar um cisne, conseguir dominar um pato. O cavalo até eu entendo. Mas aonde está a diferença? Quem não tem instrução vai pagar muito caro. Quem tem instrução já está com o pé no lugar. Mas precisa de desbloqueio. Fala assim, ó: eu preciso te desbloquear. Então é o seguinte, para finalizar isso aqui, para a gente ir para a próxima. Realidade imaginativa. Você vai escrever. Aí você já vai transformar numa tarefa. Preciso fechar um pacto com 2 ou 3. Por quê? Porque a realidade são de coisas naturais. Mas quando tem essa imaginativa fechada num pacto, é como se fosse natural e vai acontecer. O código do ilimitado, aí você vai anotar embaixo. Eu preciso fechar um pacto com gente que tem a mesma linguagem e tem a mesma unidade. E aqui eu explico. Linguagem. Por exemplo, se você fala em alemão, linguagem é o outro falar em alemão. Se um fala grego, o outro fala aramaico, nenhum entende o outro. Quando Deus confundiu a língua lá em Babel, ele fez isso. A intenção dele era: sai daí todo mundo, porque você não suporta falar com a pessoa que não é da sua linguagem.